Olá, meu nome é Nicolas Adriano Viana de Oliveira, do Grupo de Estudos Observatório da Política Agrícola, da Universidade Federal da Bahia. Hoje vou apresentar nosso estudo intitulado Evolução do Agronegócio e da Agropecuária na Bahia e no Brasil, análise comparativa em relação com o crédito rural entre 2013 e 2023. O nosso principal objetivo foi examinar a influência do crédito rural na evolução do PIB do agronegócio e no PIB agropecuário da Bahia e do Brasil, entre os anos de 2013 e 2023. A análise utiliza dados de volume de crédito rural concedido, do desempenho do PIB do agronegócio e do PIB agropecuário na Bahia e no Brasil, também no período de 2013 a 2023, na busca de uma possível relação de influência entre o crédito e o desempenho do setor agrícola no Brasil e na Bahia. Utilizamos dados do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI Bahia, dados do Banco Central do Brasil, o Bacen, da Exalc, do IBGE, e aplicando técnicas estatísticas como análise gráfica e coeficiente de correlação de Pearson para avaliar a força das relações entre as variáveis. Neste gráfico de barras, observamos a comparação da participação do PIB do agronegócio no PIB da Bahia e no PIB brasileiro. Na maioria dos anos analisados, a participação do agronegócio no PIB da Bahia mostrou-se superior, embora muito similar à do Brasil, com uma virada mais acentuada no ano de 2020. Tal resultado pode ser explicado pela demanda mundial de alimentos durante o período de pandemia de Covid-19, que impulsionou os preços das commodities agrícolas e uma política de desvalorização da moeda que favoreceu as exportações a partir de 2019. Os dados indicam uma tendência leve de crescimento da participação do agronegócio no PIB brasileiro e uma estabilidade no PIB baiano. O próximo gráfico apresenta a variação percentual anual do Produto Interno Bruto do agronegócio da Bahia e do Brasil, no ano de 2012 a 2023. O objetivo é analisar o desempenho do setor em ambos os estados e identificar as principais diferenças e similaridades. Tanto o Brasil quanto a Bahia apresentam uma certa volatilidade nas taxas de crescimento do PIB e do agronegócio, com anos de expansão e outros anos de contração. Essa volatilidade é característica do setor agropecuário, que é sensível a fatores climáticos e de mercado. De forma geral, o setor do agronegócio, tanto no Brasil quanto na Bahia, apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, isso com algumas exceções. Também indica que o setor tem sido importante para a economia de ambos. A Bahia parece apresentar uma maior volatilidade nas taxas de crescimento do PIB do agronegócio em comparação ao Brasil, o que pode indicar uma maior sensibilidade a fatores climáticos e de mercado. Isso pode ser explicado pela maior concentração de produção agrícola em determinadas regiões da Bahia, que são mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Já em relação ao crédito rural, a análise desse gráfico de dispersão revela uma forte correlação positiva entre o crédito rural e o PIB do agronegócio na Bahia. À medida que o crédito rural do agronegócio aumenta, o PIB do agronegócio da Bahia também tende a crescer, indicando uma relação de interdependência entre as duas variáveis. O coeficiente de relação acima de 0,37 sugere uma alta associação linear entre as duas variáveis, ou seja, à medida que o crédito rural aumenta, o PIB do agronegócio também cresce. Esses resultados evidenciam a importância do crédito rural para o desenvolvimento do setor agrícola, sugerindo que o aumento do crédito contribui significativamente para o crescimento do PIB do agronegócio. Embora a análise revele uma forte associação entre o crédito rural e o PIB do agronegócio, é importante ressaltar que a correlação não implica em causalidade, assim como os dados dessa análise devem ser interpretados com cautela, considerando as limitações dos dados utilizados. O período de análise abrange de 2013 a 2023, e os dados podem estar sujeitos a algumas incertezas e erro de medição. Outros estudos, como modelos de equações estruturais de experimentos controlados, poderiam ser necessários para estabelecer uma relação e uma causalidade mais definida. Recomenda-se também que políticas públicas estaduais de assistência técnica e extensão rural sejam formuladas para ampliar o acesso ao crédito rural na Bahia, visando fortalecer o agronegócio regional e promover o seu crescimento econômico sustentável. A análise sugere que futuras pesquisas devem explorar modelos mais robustos para entender melhor a causalidade entre o crédito rural e o crescimento do PIB do agronegócio, contribuindo para uma visão mais completa sobre as dinâmicas econômicas do setor. Aqui estão as referências e, por fim, eu agradeço à Universidade Federal da Bahia, ao Grupo Observatório da Política Agrícola, aos colegas do OPA, ao professor João Aurélio, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho no Congresso UFBA, e estou pronto para as perguntas e as discussões que se sucedem nessa apresentação.